Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Brasil vive, infelizmente, um dos momentos aí mais tensos, né, de sua história recente, tá, gente? Endividamento público maior que no governo Dilma, dólar chegando à casa dos 6,30 e Bovesca com a queda, né, brutal aí de 3%, tá, gente? Parece que o mercado perdeu completamente, né, a confiança no governo atual, tá bom? O que está acontecendo afinal das contas e como que isso vai impactar você, investidor? Então, hoje, vamos analisar o que está acontecendo, né, por trás de toda essa crise econômica, as decisões controversas do governo, tá? E por que que o dólar parece, né, ser o único porto seguro aí para muitos investidores brasileiros. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para fortalecer e bora lá pro vídeo. Então vamos traçar primeiramente, gente, o cenário de endividamento no Brasil, tá bom? O aumento do endividamento público atingiu aí níveis alarmantes, tá ultrapassando aí os registros do governo Dilma, tá? E eu trago aqui para vocês o que que isso significa na prática. A gente consegue ver aqui, gente, o histórico da taxa Selic, tá? Que é a taxa que mede aí a inflação, tá? Para quem não sabe. Gente, temos histórico aqui com as máximas, né, da taxa Selic aí nos governos atuais, né? Nos últimos 15 anos, a 20 anos mais ou menos, nós temos a taxa aí de 14,25, que chegou até a 14,75 ali no governo Dilma, tá bom, gente? Vemos a projeção aqui também de alta no governo Bolsonaro, que ela chegou a 13,75, né, nas suas máximas, lembrando que tinha a pandemia, né, que era algo que aconteceu aí de forma atípica, e hoje temos o governo Lula, gente, já com a taxa Selic aí em 12,25, como a gente consegue ver aqui no gráfico, tá bom? Mas eu vou explicar aqui para vocês como que isso impacta, né, a sua vida aí como investidor e também como consumidor. Vamos dar uma olhadinha aqui nos juros futuros, gente. Juros futuros é mais ou menos aí explicando de forma grosseira para vocês, gente, para que vocês possam entender de forma prática, tá? O juros futuro é aquilo que o mercado estima, né? Ou seja, que o mercado espera que aconteça com a economia ao longo dos próximos anos. Então, o mercado já precifica aí uma taxa Selic muito maior que 12,25. Temos aqui, ó, a projeção já para a taxa Selic no meio de 2025, né? Ou seja, no primeiro aí semestre de 2025, a taxa chegando a 13,98, tá bom? Atingindo aí no mês de setembro de 2025 15% de taxa Selic, e ela não parece estar otimista, né? A taxa não parece estar otimista para os próximos anos, tá bom? De governo, gente. A taxa aqui de juros futuros só vem aumentando, chegando aí em 2027 a 16% e por aí vai, tá, gente? A gente não tem aqui uma perspectiva que o mercado se alegre, né, com o contexto geral, tanto da política quanto da economia como um todo, tá bom? Então vamos tentar entender, afinal das contas, por que que o mercado, né, está precificando para cima tanto a taxa Selic quanto os juros futuros. Então, gente, o grande ponto central aqui dessa crise econômica e financeira no nosso país é por conta, gente, da crise política, tá bom? O governo aí se mostra totalmente sem compromisso, tá? E também sem responsabilidade fiscal. Apesar do governo estar aí arrecadando milhões e batendo recordes atrás de recordes de arrecadação de impostos, mesmo assim não consegue fechar as suas contas, tá? As contas públicas estão nas alturas e assim ele vem fechando seu caixa com déficits milionários, tá, gente? E isso não tem agradado o mercado e nem os investidores, que têm exigido um preço de risco cada vez mais alto. Inclusive, eu gravei um vídeo ontem que tá aqui no canal, se você quiser ver, estimando que o IPCA chegasse a 8%. E essa só é uma estimativa, né, para o vídeo. E pode ser que realmente isso venha a acontecer. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a alta do dólar, que foi um dos temas aí mais falados no dia de ontem e hoje continua repercutindo bastante, tá? O dólar que chegou a bater aí a casa dos 6,30, tá? Na data de ontem, que foi dia 17/12, na quarta-feira. Eu gravo esse vídeo para vocês agora, dia 19/12, quinta-feira, tá bom? Às 10h30 da manhã, e o dólar agora está sendo cotado a 6,16, tá bom? E o que afinal das contas está acontecendo com o dólar? Gente, com a falta de desconfiança dos investidores, muitos investidores estão fugindo, né, do Brasil em relação a dólar, né, aos seus investimentos, e partindo buscar segurança em moedas mais fortes como o dólar, tá bom, gente? Então isso vai trazer um impacto muito grande no custo de vida das pessoas. A inflação, gente, ela traz aí produtos importados mais caros, ou seja, a gasolina
gasolina deve ficar mais caro, produtos que são importados, né? E tantas outras commodities aí devem impactar muito grandemente o bolso do consumidor, tá bom, gente? A pressão doméstica também sobre a economia deve ser muito maior, tá, gente? Então, por que que eu tô falando isso? Porque a relação entre inflação, né? Nominal e inflação real são diferentes. A inflação nominal é isso que a gente vê aqui na tela, né? Ah, Selic é 12 e 25. Mas a inflação real, que é o que chega no bolso do consumidor, gente, ainda não trouxe impactos reais, tá? Ou seja, você aí, consumidor final, né, que vai no banco, sacar o seu dinheiro para ir no mercado, para fazer uma feira, né, para pagar a tua gasolina, ainda não está sentindo os impactos dessa alta taxa da Selic e que vem aí com projeções de alta ainda maiores para as próximas reuniões, tá, gente? Porque existe um delay entre o aumento da taxa Selic ou a diminuição da taxa Selic, tá? Para que chegue no seu bolso. Então, existe um delay aí, às vezes, de 6 meses, um ano, dependendo muito da economia como um todo, mas vocês devem sentir, caso a taxa continue aumentando, o impacto, né, em relação às contas, né, e o consumo do consumidor final na economia como um todo, ok? Vamos falar um pouquinho em relação a dólar ainda, lembrando, gente, que para quem não sabe, o Brasil tem uma reserva de dólar, tá? De 362 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil tem essa reserva justamente para poder operar, né, em casos da taxa cambial alta, como está acontecendo agora. E a gente consegue ver aqui, que eu trouxe essa notícia para vocês, da Infomoney, tá? Dizendo aqui, gente, que o novo leilão da BC foi agendado, né, para conter aí o câmbio, tá, em relação ao dólar. Ó, vocês podem ver aqui, o Banco Central anunciou um leilão de venda à vista de 3 bilhões de dólares nessa quinta-feira, tá, dia 19, das 9h15 às 9h30, tá? E para que que eles fazem esse leilão? Esse já é o segundo leilão aí em menos de 10 dias, tá? Eles fazem isso para conter a alta do dólar. Mas no caso aqui, em questão que a gente está tratando, gente, é como enxugar gelo. O Banco Central até pode disponibilizar 50%, 60% dessa reserva que ele tem e fazer vários leilões para tentar abaixar, né, a cotação do dólar, mas não vai resolver, gente. Vai ser como enxugar gelo, porque os investidores já estão pessimistas e receosos em relação às contas públicas do governo e também em relação ao compromisso fiscal do governo como um todo, tá, gente? Então, isso aqui pode ajudar, mas não vai resolver o problema, porque a taxa cambial está subindo por conta do governo, tá? E das suas atitudes, tá, gente? Em relação à economia, tá bom? Então, falando agora um pouquinho aqui de Tesouro Direto, estando num site aqui, gente, que vende títulos públicos, né? Para as pessoas que querem investir em dívida pública, gente. A questão aqui do Tesouro, tá, gente? Eu tô vendo aqui no site, tá? Que em relação ao Tesouro Nacional, gente, os títulos mais rentáveis, eles estão fora de circulação, ou seja, IPCA+, IPCA pré-fixado. Se você tem dúvida, pode entrar no site aí. Agora eu tô aqui ao vivo, né, no site. A gente só tá tendo ofertado aí Tesouro Selic 2027 e 2029, tá, gente? E isso é mais um sinal aí de como a situação está crítica, né, gente? Desculpa. É como se o governo estivesse tentando evitar descontrole maior ainda no mercado, tá, gente? E isso aí vai impactar muito o pequeno investidor que perde, né, as opções aí de diversificação, porque tirando do mercado a renda fixa, você só consegue ter agora renda variável, tá, gente? Então, é uma situação bem complicada que tem que ser observada de perto. Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui um pouco no gráfico do Ibovespa, tá, gente? Que apresentou queda de mais de 3% na data de ontem, sendo cotada aí a 120 mil pontos, tá, gente? Para quem esperava aí final de ano com 129, né? Acima de 125 mil pontos, alguns falando até 130 mil pontos. O Ibovespa deve estar bem decepcionado, tá, gente? O Ibovespa aí ele reflete, tá, a percepção de risco e o pessimismo dos investidores. Então, com uma queda tão expressiva, tá, gente? É uma mensagem bem clara, tá? Que o mercado perdeu a paciência, ou seja, as pessoas já não aguentam mais ficar patinando, né? Toda vez que a gente acha que o Brasil vai decolar, alguma coisa acontece, tá, gente? Então, é um grande problema, tá? E que tem aí que ser observado pelos investidores. E aqui eu vou abrir uma aspa bem grande desse tamanho, gente.
Procure estudar e pesquisar o máximo de informações possíveis nessa época, tá? Para quem não entende o que está fazendo com renda variável, gente, toma cuidado, tá? Porque a gente não sabe quais rumos vão tomar a economia, tá? Então, quem tá na renda variável tá assumindo risco, tá? Então, devemos ter aí, talvez, quedas de patrimônio, tá? De 30, 40% nas carteiras de investimento, tá, gente? Então, tomem cuidado. Isso não é um alarde, tá? Eu não tô aqui fazendo tempestade, né, num copo d'água e nem tô querendo aí afastar ninguém da renda fixa. Eu só tô explicando os riscos que cabem ao investidor que está exposto, né, a esse tipo de ativo, beleza? Então tomem muito cuidado, tá? Não é tudo que tá barato que tá bom, e mesmo que tá barato, tomem cuidado, porque essa situação pode se estender por um período maior do que a gente imagina. Vamos tentar ver quais são os próximos episódios dessa novela, né, que tá mais interessante aí que novela mexicana, né? O Lulinha não desaponta, tá, gente? Ele faz o serviço dele completo, né? Mas vamos ver aí o que vai gerar toda essa situação, tá? Se essa briga em relação à Faria Lima, né, e em relação ao governo, quem sai perdendo mais, porque os dois lados aí têm muito a perder. Vamos ver quem joga a bandeira branca primeiro. Enquanto isso, gente, o ministro da Economia, Fernando Haddad, né? Podemos até mudar aí para falar Fernando Maldade, né, gente? Que o maldade que eles estão fazendo aí com o povo brasileiro não tá escrito, tá, gente? Vai sair de férias no momento que o país aí tá em crise, todo mundo desesperado, né? Investidores em pânico, né? E a população aí cada dia mais pobre. Para muitos aí, gente, simboliza que o governo realmente está alheio à realidade e não está nem um pouco preocupado com tudo o que está acontecendo, né, no mercado atual. E agora, gente, vamos falar um pouquinho de dólar, né? E como que ele está funcionando como porto seguro, né? E também do cenário nos Estados Unidos, gente. Em movimentos de incerteza aí, o dólar, tá? Ele é visto como um porto seguro, tá, gente? Apesar dos problemas aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Como desigualdade, tá? Em questão de crescimento, o mercado ainda assim oferece mais estabilidade, tá? Do que aqui no Brasil, gente. E ontem, para quem não sabe, tá? Foi a reunião aí do Fed, que é como se fosse o Copom, né? Aí no Brasil, tá? Que administra a taxa, né? De inflação aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Eles fizeram um corte de 0,25 percentual, tá? Na taxa de juros, que é entre 4,25 a 4,50. O Fed, né, gente, sinalizou aí que deve manter, né, o corte na taxa de juros nos próximos meses, mas de forma mais lenta, tá? A gente consegue ver isso aqui na mesma reportagem do Infomoney, tá? Um pouquinho mais para baixo, tá? Eles falam aqui que o progresso mais lento na desaceleração da inflação, gente, que não deve retornar a uma meta de 2%, como eles estimavam até 2027, tá? Isso se traduz num ritmo aí mais lento do corte da taxa de juros, tá, gente? Que foi mais alto aí de 3,1, tá bem? Atingindo aí 2027. Então esse é o alvo, né? O alvo eles tinham aí para 2% até 2027, mas deve ficar em torno de 3,1, tá bom, gente? Ainda assim, é uma boa projeção aí, né, em relação à taxa de juros, tá bom, gente? Mas como que isso impacta, né, afinal das contas, o dólar também no Brasil e a taxa de câmbio, gente? Por aqui as taxas se manterem mais altas, mesmo com o corte das taxas, né, de inflação, mas por mais tempo, os investidores acabam optando por investir em uma economia mais sólida, como os Estados Unidos. Então, provavelmente, muito do dinheiro estrangeiro venha ficar retido aqui no país, tá? Porque aqui apresenta maior segurança e também um maior otimismo em relação à política Trump, tá bom, gente? Muita gente otimista, o mercado está animado em relação ao novo governo, tá, gente? Então, tudo isso impacta grandemente não só os investimentos aqui fora, como também no Brasil. Então, gente, eu vou fazer uma reflexão aqui para vocês em relação a todas essas informações, né? Eu quis fazer aqui um vídeo mais informativo, né? Com as notícias atuais do mercado, para quem não está conseguindo acompanhar, às vezes você está trabalhando, né? Não está conseguindo acessar as informações, consegue ver esse resumo aí no final do dia, tá bom, gente? Então, o momento, ele é delicado, tá? As decisões erradas agora podem custar muito caro no futuro, tá, gente? Para muitos brasileiros, o dólar e outros ativos internacionais, tá, gente? São uma válvula de escape para muitos investidores, tá? Mas é importante lembrar que todo investimento precisa ser planejado, tá bom, gente? Então, avalie diversificar tua carteira com dólar, talvez com ouro ou até outras opções internacionais, beleza? Reforça sua reserva de emergência com ativos líquidos, tá? E seguros. E você pode tentar colocar um pouquinho em Tesouro Selic, porque afinal das contas é a única coisa que está sendo ofertada no momento, beleza?
Mas não se esqueçam aí de avaliar as oportunidades, tá? Temos empresas aí como bancos, né? Ações caindo, coisas que a gente vinha comprando aí com ágio, tá? E que agora estão com ótimos preços. Então, faz a sua avaliação pessoal e vê o que, que mais se encaixa na sua carteira. Às vezes você quer aumentar sua posição em ações, sua posição em FIIs. Gente, os FIIs estão assim com um desconto imensurável. É até estranho de ver, porque a gente sabe que aquele ativo vale muito e ele está precificado de uma forma errada, tá? E aqui eu vou abrir também um parênteses aí, gente. Eu vejo muita gente reclamar de fundos imobiliários, mas o problema não está no ativo em si. Ele pode ser um ativo mais sensível, sim, à taxa de juros, né? E por conta disso ele deve ter uma volatilidade grande, mas a questão aqui é economia, tá? E como eu já disse em vídeos anteriores, caso isso não seja resolvido, os FIIs imobiliários aí vão ser os menores dos nossos problemas, beleza? Porque outros ativos aí devem decolar para baixo, tá? Junto com os FIIs imobiliários aí, ações, títulos públicos devem explodir ou até mesmo ficar aí sem oferta no mercado, beleza? Então, o todo é muito mais preocupante, né? Ou seja, o cenário como um todo é muito mais preocupante do que o ativo em si, tá bom? E não se esquece, tá, de acompanhar de perto as decisões políticas e também os impactos que isso vai causar no mercado, tá bom? Se você é investidor, vai precisar acompanhar informações o tempo todo, porque isso vai direcionar diretamente aí todas as suas decisões em relação ao seu patrimônio, ok? Então, qual que é a sua visão aí, né, sobre o momento que a gente está vivendo? Você acha que o governo ainda tem a possibilidade, né, de recuperar aí a confiança do mercado? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá? Comenta e não se esquece de se inscrever para fortalecer o canal, porque toda semana eu trago vídeo para vocês. Estou tentando trazer aqui até todos os dias para manter, né, vocês super informados aí sobre economia, um pouquinho de política, né? Porque não tem como fugir, tá bom? E sobre os ativos como um todo, beleza? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!